Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais intensas e, por vezes, difíceis de compreender do Novo Testamento. A história de Ananias e Safira. É um relato que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e que nos traz lições profundas sobre integridade, generosidade e, acima de tudo, a santidade de Deus. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos desvendar o que essa história tem a nos ensinar. Para entendermos bem o que aconteceu com Ananias e Safira, precisamos primeiro olhar o contexto da igreja primitiva, lá no início de tudo. O capítulo 4 de Atos descreve uma comunidade cristã vibrante, cheia do Espírito Santo. Havia uma unidade tão profunda entre eles que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. As pessoas, movidas por um amor genuíno e por uma fé poderosa, vendiam suas propriedades e bens e traziam o dinheiro para os apóstolos. E qual era o objetivo? Distribuir para cada um segundo a sua necessidade. Não havia necessitados entre eles. Que exemplo incrível de comunhão e cuidado mútuo, não é mesmo? Nesse ambiente de generosidade espontânea, um homem chamado José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu um campo que possuía e entregou todo o valor aos pés dos apóstolos. Barnabé se tornou um exemplo de entrega total e confiança em Deus. Sua atitude foi celebrada e, certamente, inspirou muitos na comunidade. E é aqui que a nossa história começa. Impulsionados talvez por esse clima de generosidade, ou quem sabe pelo desejo de receber o mesmo reconhecimento que Barnabé, um casal chamado Ananias e sua esposa, Safira, também decidiu vender uma propriedade. A decisão de vender e doar era totalmente voluntária. Ninguém era obrigado a dar nada. O problema não estava em vender, nem mesmo em doar. O problema começou no coração deles, na intenção por trás do ato. Ananias, em comum acordo com Safira, vendeu o terreno, mas reteve uma parte do valor para si. Ele pegou o restante do dinheiro, foi até os apóstolos e o depositou aos seus pés, agindo como se estivesse entregando o valor total da venda. Ele queria parecer tão generoso quanto Barnabé, queria os aplausos, o reconhecimento, mas não estava disposto a pagar o preço da entrega total. Ele queria a glória da generosidade, sem a prática da generosidade completa. A sua oferta era manchada pela mentira. E então, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, confronta Ananias. A Bíblia diz que Pedro perguntou: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Percebam que Pedro não o acusa de não dar o suficiente. O ponto central é a mentira. Pedro continua: enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o dinheiro em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Essa é a chave de tudo. O pecado de Ananias não foi guardar parte do dinheiro. O dinheiro era dele. A propriedade era dele. Ele poderia ter dito: vendi por tanto, e estou ofertando esta parte. Seria uma oferta honesta. O pecado dele foi a hipocrisia, a fraude, a tentativa de enganar a comunidade e, consequentemente, a Deus. Ele mentiu para o Espírito Santo que habitava naqueles apóstolos e naquela igreja. E a consequência foi imediata e terrível. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias caiu e morreu. E um grande temor se apoderou de todos que ouviram sobre o ocorrido. A história não para por aí. Cerca de 3 horas depois, sua esposa, Safira, que não sabia o que tinha acontecido com o marido, entrou no local. Ela era cúmplice no plano de enganar a igreja. Pedro, então, a questiona diretamente: dize-me, vendestes, portanto, aquele campo? E ela, mantendo a mentira combinada, responde: sim, portanto. Ela teve a oportunidade de dizer a verdade, de se arrepender, mas escolheu persistir no engano. A resposta de Pedro é igualmente forte:
Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão a ti. E no mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Os mesmos jovens que haviam sepultado Ananias entraram, a encontraram morta e a levaram para ser sepultada ao lado do marido. O resultado foi que um temor ainda maior sobreveio a toda a igreja e a todos que souberam desses acontecimentos. Essa história pode parecer dura para nós hoje, mas ela serve como um alerta poderoso sobre a seriedade com que Deus trata o pecado, especialmente a hipocrisia dentro do seu povo. A igreja estava em sua infância, e Deus estava estabelecendo um padrão de santidade e pureza. A mentira de Ananias e Safira não era apenas um pecadilho, era um ataque direto à integridade da comunidade de fé, uma tentativa de introduzir a falsidade e o engano no coração da igreja. Deus agiu de forma drástica para mostrar que ele não pode ser enganado e que a sua igreja deve ser um lugar de verdade. Quais lições podemos tirar para a nossa vida hoje? Primeiro, a importância da integridade do coração. Deus não está interessado em aparências. Ele não se impressiona com ofertas grandiosas se elas não vêm de um coração sincero e honesto. O que importa para Deus é a nossa motivação, a verdade em nosso íntimo. Como Jesus disse, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Deus valoriza a honestidade, mesmo que isso signifique admitir nossas fraquezas e limitações. Segundo, essa passagem nos ensina sobre o temor do Senhor. O temor que encheu a igreja não era um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência pela santidade de Deus. Entender que Deus é santo nos leva a levar a sério o nosso relacionamento com Ele e com a igreja. Nosso culto, nossas ofertas, nosso serviço, tudo deve ser feito com um coração puro e com a consciência de que estamos perante um Deus santo. Terceiro, a generosidade deve ser voluntária e alegre, não por coação ou para buscar reconhecimento humano. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama a quem dá com alegria. Ananias e Safira perverteram o ato de dar, transformando-o em uma peça de teatro para ganhar status. Que a nossa generosidade seja sempre uma resposta grata ao amor de Deus, e não uma busca por aplausos. E, por fim, a história nos lembra que o pecado tem consequências. Embora a disciplina de Deus hoje possa não ser tão imediata e dramática, o pecado ainda nos afeta, quebra nossa comunhão com Deus e prejudica o corpo de Cristo. Mas a boa notícia é que, em Cristo, temos perdão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A história de Ananias e Safira é um chamado à autenticidade, um chamado para vivermos de forma transparente diante de Deus e das pessoas. Que possamos ser uma comunidade onde a verdade, a sinceridade e o amor genuíno prevalecem, para a glória do nosso Deus. Espero que essa reflexão tenha sido edificante para você. O que mais essa história fala ao seu coração? Deixe aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por sua companhia. Fiquem na paz e até a próxima.